Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus e vamos agradecer a Ele por mais esta noite de aprendizado. Obrigada, mestre amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de luz, de paz, de boa energia. Nós pedimos, Jesus querido, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que a nossa fala se torne um pouco mais clara e mais rica, de modo a esclarecer a todos. Mestre bondoso, obrigada por dividir conosco seus tesouros de sabedoria. Obrigado por dividir conosco a sua Mãe Santíssima, nossa Mãe Maria. Obrigada, Mestre. Nós pedimos que abençoe a nossa noite, que toque o nosso coração, a nossa mente, dilatando assim o nosso entendimento. Obrigada, Jesus, por tudo. Que possamos seguir contigo, rumo à perfeição. Obrigada, Mestre. Abençoa-nos, livra-nos de todo mal, de toda má influência. Guarda-nos junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje, do nosso evangelho de hoje é mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, no evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Olha só. Uma das maiores dificuldades com que se debate a humanidade é o orgulho. O orgulho é uma chaga destruidora que se instala no íntimo do ser. Então, o orgulho impede a criatura de aceitar qualquer observação contrária à sua posição. Faz com que se ache o protótipo da perfeição. Então, existem duas formas de viver. Uma é com o orgulho, acreditando que se sabe tudo. A outra é com a humildade, reconhecendo que tem muito o que se aprender. Não é? Então, aqui nessa passagem do Evangelho, sábios e prudentes simbolizam os homens de ciência, os homens, os intelectuais da Terra, né? Que, infelizmente, na sua maioria, são materialistas e ateus. Né? E os simples e pequeninos a que Jesus se refere são os humildes, né? Ou seja, aqueles que são despidos de orgulho e presunção. A humildade vem da palavra humus, que é aquele substrato que fertiliza a terra, que aduba a terra. A humildade aqui nesse caso nada tem a ver com
a condição social. Né? Por quê? Porque existem pobres orgulhosos, não é mesmo? Sim. Assim como existem pessoas abastadas, pessoas ricas materialmente falando, que são criaturas simples, são humildes, né? Então, nós estamos falando aqui dos humildes no sentido de pureza de coração, de simplicidade, né? Aqueles que já possuem ali a terra do coração adubada, pronta, né? Para a semente do Evangelho. Porque essas criaturas muitas vezes já passaram por situações difíceis, de sofrimento, de dificuldades, que são os adubos ali para a terra do coração, não é mesmo? Então esses simples e pequeninos que Jesus se refere são aqueles que já têm ali uma fé mais firme, uma pureza de coração, que lhes dá uma intuição mais segura para assimilarem as lições que ele estava trazendo, né? Caibar Schutel nos diz o seguinte: Caibar Schutel diz o seguinte: Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou Jesus, porque são os simples e humildes, os bons, que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Os derrotados, os vencidos do mundo, ouvem melhor a voz de Deus. Já compreendem que o tema central da vida é Deus. E o caminho para Deus é Jesus. Ele é o único caminho, não existe outro. Né? É Jesus. Deus não esconde suas verdades aos sábios e aos entendidos. Então, o que os torna cegos para essas verdades? O orgulho. Muito bem. O orgulho os cristaliza numa falsa superioridade, né? Tornando-os incapazes de abrigar em seu íntimo a fé. Falta-lhes a intuição sublime que lhes daria sabedoria. Então, Allan Kardec disse o seguinte, que o egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como também matam os povos e as sociedades em geral. Ele diz assim: dá uma olhada na história do mundo e nós vamos ver que a felicidade humana é sempre vítima desses dois inimigos mortais, que é o orgulho e o egoísmo. Né? E Leon Denis completa dizendo o seguinte: entre todos os homens, o orgulhoso é o que menos se conhece. Presunçoso nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo. Olha só. Odeia que o contradigam e não se agrada senão com a companhia dos aduladores. Olha só. Ele adora ser adulado. Estar junto com os que ficam ali paparicando ele para quê? Para lustrar o seu orgulho, o seu ego. Exatamente. Né? Humberto de Campos, naquele belíssimo livro
Boa Nova, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ele nos traz uma narração de Jesus explicando esta passagem para os seus discípulos. Então, Jesus disse assim, ele diz assim, os triunfadores da terra estão no íntimo armados das vaidades das vitórias, as vitórias do mundo, né? São pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos do mundo. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Olha só. Então é isso mesmo, é sobre os humildes, né? Porque os pretensiosos do mundo não se importam com as coisas de Deus, né? Eles acreditam que eles já sabem tudo. Nada existe que possa lhes acrescentar algo mais, né? Porque os ensinamentos de Jesus não encontrou ressonância entre os doutores da lei e os sacerdotes da época dele. Por que será? Por conta da prepotência, né? Porque a prepotência, ela é filha de quem? Do orgulho. Não é mesmo? Eles eram prepotentes. Não? Então, todos muito vaidosos, e isso sofriam da doença do ciacho, né? Imagina que eles iriam ouvir. Então, eles não deram importância a Jesus. Eles queriam que viesse um Messias coberto de ouro, com um exército poderoso para expulsar os invasores, os dominadores que eram os romanos, né? E era isso que eles estavam esperando. Por quê? Porque isso é orgulho, né? E Jesus veio a nós já entrando no mundo dando a lição da humildade, quando nasceu na manjedoura, né? No meio de pastores, sem renda, sem seda, sem berço esplêndido, não é mesmo? Já veio dando ali a lição de humildade. Eles não esperavam um Messias humilde, eles queriam um Messias como eles, prepotente, né? Por isso então não aceitaram Jesus. Onde a palavra de Deus pregada por Jesus encontrou ressonância? Exatamente, nos simples e humildes, nos necessitados, nos sofridos, né? Que se reconheciam pequeninos, limitados e aceitavam ali a palavra do Mestre que veio trazer bom ânimo para eles, trazer esperança de dias melhores, né? A promessa de um mundo melhor, né? O nosso querido Padre Germano nos traz também uma mensagem que diz assim: a sabedoria sem o sentimento é fonte sem água. Para encontrar a água da vida é preciso sentir, amar, compadecer-se, viver para o próximo. Em todas as épocas,
A fria razão tem negado, obcecada, o princípio inteligente que é Deus. O homem orgulhoso, filho de Deus, nega a sua paternidade. Olha isso. É por isso que é preciso despertar o sentimento humano, visto como o homem que ama os semelhantes, ama a natureza, e amando a natureza, adora a Deus, posto que Deus seja a vida disseminada no átomo invisível ou nos sóis, que com o seu calor atraem milhões de mundos. Então Deus está em todo lugar. Então, quando a criatura ama a natureza, ama a Deus. Né? Então é preciso o sentimento, não basta só a inteligência. Né? A inteligência sem o coração não vai funcionar. Por isso que um sábio palestrante, seu José, dizia, né? Que inteligência sem Deus é demência. Né? E é mesmo. André Luiz diz o seguinte no livro Nosso Lar: não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar os raciocínios. Né? Ou seja, é preciso uma inteligência que ama. A inteligência puramente não dá, não basta. Não basta só a razão. É imprescindível a razão iluminada pelo coração, iluminada pelo sentimento que aclara os horizontes, né? E amplia também os horizontes. Jesus, quando afirma que Deus ocultou os mistérios aos sábios e prudentes e os revelou aos simples e pequeninos, é porque ele sabia que certos homens de cultura e intelectualidade se achavam já perfeitos, né? E não precisavam de mais nada além da sua instrução, da sua inteligência, dos seus títulos. Eles se achavam, é a doença do se acha. Né? E de maneira que eles se fechavam aos ensinamentos da vida eterna, aos ensinamentos da palavra de Deus, por se acharem ali já sábios, infalíveis, superiores. Né? Então, dessa maneira, os donos da verdade não precisavam mais, eles achavam que não precisavam de mais nada, já tinham todo o conhecimento, detinham todo o conhecimento. Pobres criaturas. Né? Paulo, em sua missão de levar o Evangelho de Jesus a todos os povos da época, ele nutria um desejo de ir a Atenas, porque Atenas era a grande cidade dos filósofos. Não é? Então, certa feita, ele seguiu, rumou para lá, na certeza de que esses filósofos estavam esperando notícias do Cristo com impaciência. Pobre do Paulo que estava iludido. Né? Então, embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu seguir viagem para lá. Né? Paulo entrou em Atenas com grande emoção. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública. Na tarde daquele mesmo dia que ele chegou, ele já foi na praça e foi pregar. O seu esforço foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas se aproximaram no primeiro momento, mas quando ouviram as referências a Jesus, alguns começaram a dar gargalhadas, outros a fazer ironia, e foi assim que Paulo ouviu muitos impropérios e foi observando que a multidão ia se retirando, se desfazendo, né, a multidão devagarinho, alguns indiferentes, outros endurecidos, e ele experimentou um frio intenso no coração, porque ninguém quis ouvir.
Ele teve a impressão de que aquelas criaturas estavam envenenadas de falsa cultura. Por várias semanas ele tentou pregar, sem resultado. Ninguém, absolutamente ninguém se interessou em ouvir falar de Jesus. Ninguém se interessou. Então, mesmo assim, Paulo insistiu, ele não desistia. Ele insistiu tanto junto a algumas pessoas influentes lá da cidade, que ele conseguiu que o levassem a um teatro a céu aberto para pregar aos homens mais sábios e inteligentes daquela época. Então, a aristocracia intelectual ateniense, no começo até ouviu ele, até se impressionou com a oratória de Paulo, porque Paulo tinha uma oratória excelente. Ele era um doutor da lei, né? Ele foi um doutor da lei, ele tinha ali uma oratória muito boa, né? Então, eles começaram, até deram atenção, mas logo começou os murmúrios, as risadinhas, né? Os mais irônicos começaram a deixar o recinto com gargalhadas, com sarcasmo. Outros mais discretos se retiraram, dizendo que ouviriam ele em uma outra ocasião, quando ele não ficasse falando de assuntos de ficção. Eles achavam que era ficção o que ele estava falando. Então Paulo ficou, coitado, desolado, né? No momento ele não compreendia que a falsa cultura encontra sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Logo o recinto ficou silencioso e vazio. E ali Paulo encontrou a frieza da pedra e concluiu que a cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria com a rigidez da morte intelectual. Então Paulo recebeu todas as recusas, mantendo uma singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado de pedras e espinheiros quando vai fazer a sua semeadura. Então logo ele se viu sozinho, ele chorou copiosamente. Não se conformava com a frieza daquelas pessoas, mesmo porque a doutrina que ele foi ali pregar não lhe pertencia a Jesus, né? E quando ele não chorava refletindo na própria dor, ele chorava pelo mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido às expectativas do Salvador. Mas o que ele não pôde compreender naquele momento é que Atenas padecia de seculares, olha isso, seculares intoxicações intelectuais, né? Então, mais um exemplo aí da rejeição dos sábios, né? Dos intelectuais à palavra de Deus. Não aceitaram, né? Então, para além da razão, há a necessidade da compreensão do coração, que tem caminhos que muitas vezes a razão não alcança. Não é mesmo? Diante disso, nós vamos buscar uma mensagem de Emmanuel, que está no livro da Esperança, para nós encerrarmos a reflexão de hoje, né? Essa mensagem se chama A Supercultura. Supercultura. E diz assim: sem escola, a humanidade se embaçaria na selva. No entanto,
É imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréus à civilização, mas, por si só, não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes, mas estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes, mas criou o torpedo que as põe a pique. Organizou hospitais eficientes e de quando a quando lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias, mas aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a nos dizer que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Pensemos nisso. Muita paz a todos.